boa noite. Nosso seminário, ele é sobre provas ilícitas. E é a respeito deste tema que nós vamos estar discutindo um pouco mais aqui com vocês hoje. Eu vou começar introduzindo um pouco deste assunto para vocês. E mais à frente, os meus colegas vão estar abordando e indo um pouco mais fundo para melhor entendimento do assunto. A abordagem das provas ilícitas no direito processual penal brasileiro é discutida em diversas doutrinas e jurisprudências. A maior incógnita acerca do tema é a questão das provas de maneiras ilícitas serem ou não admissíveis em um tribunal, uma vez que é um assunto qual ainda há muitas divergências. O artigo 5º da Constituição Federal prevê a vedação de admissibilidade de uma prova obtida de maneira ilícita em um processo. Contudo, as jurisprudências e doutrinas são divergentes do assunto, utilizando de uso destas provas no processo de casos específicos, usando de base para tal utilização o princípio da proporcionalidade. Este princípio, ele diz que o direito deve estar ligado à realidade apresentada, pois em determinados casos nos deparamos com algumas situações complexas, em que, se houver conflito entre o bem diverso e o bem relativo, deverá então proteger aquele que seja de maior importância jurídica para o caso. As provas em um processo, elas contêm a função de reconstruir os fatos dos casos a serem investigados, para que então seja possível chegar em uma conclusão e o julgador consiga ter uma visualização mais clara do ocorrido, mesmo que tal visualização seja apenas relativa, porém só assim ele conseguirá chegar um pouco mais perto da verdade e dar o seu veredito. Entretanto, nem toda prova é admissível em tribunal, existindo barreiras legais e constitucionais as quais devem ser seguidas e respeitadas enquanto se procura pela verdade de um fato. Por conta disso, que se faz necessário haver um debate acerca da admissibilidade ou não de qualquer prova que tenha sido obtida de uma maneira ilícita durante um processo. Aqueles que são a favor da utilização de tais provas, eles se baseiam no direito que o próprio acusado tem de se defender e proteger sua liberdade, enquanto o lado contrário, aqueles que são contra tal utilização, alegam que quaisquer provas obtidas de maneira ilícita devem ser consideradas inconstitucionais e, assim, banidas do processo, uma vez que elas vão contra a própria Constituição do nosso país, no artigo 5º, conforme já dito. E esses fatos, por mais relevantes que eles possam ser para o caso, eles alegam que devem ser banidos do processo. Nós vamos estar discutindo um pouco mais sobre isso com vocês e no final iremos estar apresentando um vídeo sobre o tema para vocês terem uma visualização mais clara e um melhor entendimento. Oi gente, boa noite, eu sou a Diana. Hoje eu vou falar sobre as provas ilegais e a teoria das provas ilegais e sobre os tipos de provas ilegais que existem. Uma prova, para ela ser válida, ela precisa seguir todos os procedimentos corretos. Então a gente precisa se certificar de como aquela prova foi adquirida, qual que é o fundamento daquela prova, para a gente saber se ela vai ser válida ou não durante o nosso processo, né? É muito comum na nossa população as pessoas mais leigas acharem que qualquer prova é uma prova válida, qualquer prova é prova. E não é assim que funciona, né? Porque esse pensamento vai completamente contra a nossa Constituição Federal. Sobre os tipos de provas ilegais, existem dois tipos, que são as provas ilegítimas e as provas ilícitas. As provas ilícitas, elas são provas que ferem o direito material. Geralmente acontece fora do processo, mas não tem nenhum impedimento de que aconteça também dentro do processo. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês é de um juiz que durante o interrogatório ele não fala para o réu que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então essa é uma prova que ela pode ser considerada ilícita. Ela é uma prova que não dá para ser utilizada.
O segundo caso da prova ilegítima fere o direito processual, né? Ela é uma prova que acontece durante a busca de provas para o processo. Um exemplo dado por Renato Brasileiro é que durante, um processo, o juiz ele esquece de pedir para a pessoa ali honrar o compromisso dela com a verdade. Então, isso faz com que a prova ela seja considerada ilegítima para o processo. Existem casos ainda de que uma prova ela pode ser considerada tanto ilícita quanto ilegítima. A lei número 11.690 de 2008, ela adotou o termo normas legais durante seu texto legal. E isso fez com que houvesse uma série de divergências na doutrina, né? Existem autores que dizem que entendem que deve ser feita uma interpretação mais restritiva e, portanto, deve-se considerar apenas as normas de direito material, né? E aí, em oposição a isso, existe também uma doutrina que existem outros autores que entendem que ambas as provas elas devem ser consideradas provas ilícitas. Bom, pessoal, boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a admissibilidade das provas ilícitas. A gente sabe bem que o CPP veda explicitamente qualquer uso das provas ilícitas, que é o caso da teoria da inadmissibilidade absoluta, que ela é muito criticada justamente por ser absoluta. A gente sabe bem que a sociedade muda de comportamento, muda de opinião e por aí vai. Com isso, o direito também vai mudando. Jurisprudências mudam, com um pouquinho mais de lentidão, as leis mudam, já que tem todo o processo de elaboração e de aprovação. E com isso há muita crítica, já que nada mais absoluto. Por exemplo, uma opinião de hoje na justiça, daqui a 10 anos ela não vale mais. Mas, em contrapartida, a gente tem três correntes que abrem exceções, como, por exemplo, a admissibilidade processual do uso das provas ilícitas, que ela também está se extinguindo, já que tem poucos adeptos no Brasil, nenhuma jurisprudência mais cita essa teoria, mas o conceito é de que se uma prova ilícita ferir apenas princípios do direito material e não do direito processual, ela pode ser aceita. Outra corrente é a da admissibilidade em função do princípio da proporcionalidade, que é quando há um interesse público no processo e a gente acaba aceitando uma prova ali, uma prova mesmo que ilícita, para evitar resultados injustos. A gente usa aqui no país com um pouquinho, muito assim, cuidado no direito nos processos de direito de família. Só que também é criticada justamente porque o princípio da proporcionalidade ele é muito relativo. Eu posso achar algo proporcional, mas outra pessoa pode vir falar, não, isso é muito errado, ou isso é tranquilo demais. Então também há essa crítica. E por último, a gente tem a admissibilidade também em função do princípio da proporcionalidade, mas em favor do réu, que é quando um juiz aceita uma prova ilícita justamente para provar a inocência de um réu. Porque tanto para o direito como para a sociedade é menos nocivo a aceitação de uma prova ilícita do que a gente ter um condenado inocente. Isso vai trazer gastos, dano para a família, ele pode sair da cadeia muito pior e por aí vai. E também nessa corrente aí, se esse réu ele invadir a privacidade ou a integridade de alguém para provar sua inocência, ele vai ser inocentado por estado de necessidade, já que ele está ali desesperado procurando provas, aí ele vai, por exemplo, pula o muro da casa de alguém, pega uma prova e entrega. Ele vai ser inocentado, ele só está querendo não ser preso. E a gente também tem uma teoria muito interessante, que é a dos frutos da árvore envenenada, ou o princípio, ou a prova ilícita por derivação. Que essa teoria veio de um caso da Suprema Corte norte-americana de 1920, onde a partir dali parou de se aceitar uma prova que derive de uma prova ilícita, como por exemplo, há um assassinato e o réu foi torturado até que ele confessou onde ele escondeu um corpo. A perícia vai, busca o corpo, faz o exame de corpo de delito e apresenta para o juiz. Ele vai negar, porque se não tivesse essa tortura que foi ilícita, ela não haveria esse exame de corpo de delito, não teria corpo, não teria nada. Então ela é invalidada. Mas também há algumas exceções, como por exemplo a teoria da fonte inevitável, que é da fonte independente, perdão. Que é quando, por exemplo, há essa tortura, vamos pegar o mesmo exemplo, há essa tortura,
Aí no momento ali que o réu está confessando, alguém já ligou ali para a polícia e falou: ah, eu vi ele escondendo o corpo em tal lugar, tá no endereço tal, embaixo de tal coisa, por exemplo, está enterrado. Então, havendo ou não essa tortura, cortou-se a causalidade ali, porque não veio da mesma fonte. Então eles vão pegar essa prova que veio de uma denúncia anônima, por exemplo. Aí então se ignora ali o caso de tortura, talvez ele vire outro processo ou não, e se usa a teoria, a fonte que denunciou ali em paralelo. Tem também uma bem parecida, que é o princípio da descoberta inevitável, que também veio de um caso da Suprema Corte norte-americana, mas de 1984, onde um rapaz assassinou uma criança e ocultou o corpo. Então a polícia foi, torturou, até que ele confessou: tá, escondi o corpo ali. Só que ao mesmo tempo que estava rolando essa tortura, tinha um grupo de 200 voluntários atrás desse corpo. Então, de qualquer forma, em algum momento eles iam achar esse corpo, porque são muitas pessoas focadas na mesma coisa, procurando a mesma coisa ali, iam achar. Então, eles consideraram que, havendo ou não a tortura, iam achar esse corpo. Então, ali também foi absolvida a ilicitude da prova e tudo se resolveu. E por último, a gente tem também a limitação do vício sanado, que é quando há uma prova ilícita, mas posteriormente há uma segunda prova que tira a ilicitude dela. Todos são bem parecidos, mas nesse caso, vamos para um exemplo agora de tráfico de drogas. Pegaram, por exemplo, 3, 4 traficantes, aí eles pegam, torturam o traficante A, batem, arrancam dentes, facadas, coisas do tipo, agressão física ali, até que ele fala: tá, a gente esconde a droga em tal lugar, o dinheiro ali, as armas ali, fulano mora em tal lugar que vocês não conseguiram pegar, um monte de informações. Só que um tempo depois, ou talvez até em paralelo, vem o traficante B sem saber do que está acontecendo com A e ele fala: ele faz a mesma confissão, exatamente a mesma confissão. Esse fato tirou a ilicitude dali, porque mesmo com a tortura, e no caso dele sem a tortura, sendo uma confissão voluntária, ele falou a mesma coisa. Então eles também absolvem a tortura ali e usam aquela prova da mesma forma, porque de qualquer forma ela existiu. Esse caso aí também veio da Suprema Corte norte-americana, mas a gente não tem nenhum equivalente aqui no STF ou no STJ. Ainda em relação às provas ilícitas, nós temos também a teoria do encontro fortuito de provas, ou a teoria do crime achado. O que é isso? O que isso significa? Isso acontece quando no curso do processo ou no curso da investigação acabam por ser encontradas provas relacionadas a crimes que não tinham nada a ver, nenhuma conexão com o crime que estava sendo investigado, com o crime que estava ali em investigação mesmo. E um exemplo disso acontece quando existe o processo de investigação, um processo criminal contra uma pessoa que possui em seu poder, na sua casa, um animal selvagem sem autorização do IBAMA. A polícia vai lá, com mandado judicial de busca e apreensão, e vai lá e cumpre mandado. No entanto, quando ela chega na casa dessa pessoa, depois de cumprir o mandado, os policiais acabam por começar a mexer nas gavetas, mexer nos armários, mexer em tudo que é lugar ali, e acabam encontrando provas de documentos, provas mesmo, relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional, que nada tinha a ver com a investigação que ali acontecia. Para a maioria da doutrina, essas provas serão inválidas, porque houve um desvio de finalidade do mandado judicial. É diferente quando acontece um flagrante delito, quando acontece, por exemplo, um encontro de drogas nessa mesma casa, uma plantação de maconha, ou mesmo a pessoa esteja guardando drogas em algum lugar da sua casa. Por quê? Porque o crime do tráfico de drogas existe a modalidade de guardar ou ter em depósito, que são modalidades permanentes. Então, constituiria um flagrante delito. E o flagrante delito, ele é permitido constitucionalmente, certo? Porém, a questão do encontro fortuito de provas, o crime achado, ele não se enquadra somente no que diz respeito ao mandado de busca e apreensão. A gente também a gente pensa nisso também com relação à interceptação telefônica. A gente sabe que a interceptação telefônica ela é expedida, o mandado judicial para isso,
quando se investiga crimes com penas de reclusão. Não há dúvidas que, se no curso dessa investigação, dessa interceptação telefônica, for descoberto provas relacionadas a algum outro crime, ainda que tenha pena de detenção, não há dúvidas que essas provas serão válidas. Por quê? Porque não houve um desvio de finalidade. A interceptação telefônica está ali, ouviu-se, né, as pessoas conversarem sobre algum outro crime, e então, por óbvio, essa prova será considerada válida. O STF, inclusive, já decidiu a esse respeito, e entendendo que sim, seria válida, ainda que a interceptação telefônica tenha sido realizada para algum outro crime. Se no curso dessa investigação eles acabam por descobrir outra coisa, será válida, será uma prova válida e poderá iniciar uma investigação a respeito desse novo crime que foi descoberto. Mas também nós temos uma coisa interessante sobre a teoria do crime achado, que é a questão do escritório de advocacia. Veja bem, pode acontecer do advogado também estar envolvido nos crimes, estar envolvido em algum crime e acabar por ser necessário alguma diligência, alguma busca dentro do escritório de advocacia. Veja, o nosso estatuto da advocacia, ele prevê a inviolabilidade do escritório de advocacia. O escritório do advogado, ele é inviolável. Porém, isso não é absoluto, não pode ser absoluto. Como eu disse, pode acontecer do advogado estar envolvido em crime de lavagem de dinheiro, crime de drogas ou qualquer outro crime, o advogado pode estar envolvido. Só que existe um cuidado maior quando se fala na busca e apreensão do escritório do advogado. Por quê? Porque é óbvio que a polícia, quando for adentrar no escritório do advogado, ela vai encontrar documentos relacionados a outros crimes, relacionados ao próprio cliente do advogado, caso ele seja da área criminal, relacionados a várias outras provas, várias outras coisas, e tudo aquilo que não tiver no mandado vai ser inválido. Por isso, quando tiver que ser necessário um mandado de busca em um escritório de advocacia, ele precisa ser específico e pormenorizado para ser cumprido na presença de um representante da OAB, ou seja, é necessário a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil nessa busca e apreensão. Então, é uma coisa que também devemos estar atentos e devemos entender, porque pode acontecer também do advogado estar envolvido em algum crime e irem lá buscar as provas. No entanto, a gente sabe que pode acontecer sim de encontrar as provas, e essas provas serão inválidas, porque referem-se ao sigilo profissional do próprio advogado. Boa noite a todas e a todos, eu sou o Thiago e eu vou dar continuidade aí às outras limitações da prova ilícita por derivação e vou falar sobre as inutilizações da prova ilícita também. Tá? Então, anteriormente já foi exposta algumas limitações e ainda assim existem outras que boa parte delas foram desenvolvidas pela Suprema Corte norte-americana, né? A primeira delas é a exceção da boa-fé, que foi a teoria desenvolvida também pela Suprema Corte norte-americana, onde o agente policial, o agente da lei, ele cumpre um mandado judicial e legal, mas ele não tem consciência da ilegalidade desse mandato e ele também não tinha como saber, né? É uma teoria que ela não tem nenhum respaldo no STF nem no STJ. Outra limitação também do direito americano é a teoria do risco, que ela dá validade à utilização de gravações, de fotografias e de filmagens clandestinas. O Silva Júnior, que ele é citado pelo Renato Brasileiro, ele diz que basicamente se uma pessoa revela que chegou a participar de eventos ilícitos, ela corre o risco de ser gravada, filmada ou qualquer outra coisa do tipo.
Isso se a pessoa que ouve a confissão não possui dever de guardar um segredo, né? E também, a outra advinda do direito americano, existe a teoria da limitação da renúncia do interessado, que ela realmente só faz sentido no direito americano, porque lá o policial ele precisa de um mandado judicial para ingressar no ambiente domiciliar do suspeito. E passou a entender-se que, se o próprio morador permitir, essa prova ela deve ser validada, caso o morador permita. E ela só faz sentido lá porque aqui na Constituição Federal, no artigo 5º, se define que ninguém pode adentrar na sua residência sem a sua autorização. E agora sobre a inutilização da prova ilícita. Apesar da Constituição proibir expressamente no texto a inclusão das provas ilícitas nos autos do processo, ela não menciona o que fazer se isso ocorrer. Então a Lei 11.690 de 2008, ela inclui no terceiro parágrafo, no artigo 157 do Código de Processo Penal, que ela determina o desentranhamento da prova obtida de forma ilícita nos autos e também determina a sua inutilização por decisão judicial, que daí fica facultado às partes a acompanharem o incidente. O que o legislador também não deixa claro é qual o momento correto no processo que o juiz deve analisar a ilicitude da prova. Citando o Renato Brasileiro, ele diz que isso deve acontecer o quanto antes para evitar a contaminação de outras provas, né? E também um problema que seria ainda maior do que isso se diz respeito à inutilização das provas no tribunal do júri. Porque os jurados eles não fundamentam a decisão. Então, não é possível aferir quanto uma prova ela influenciou ou não na sua decisão. Então, com isso, com a Lei 13.964 de 2019, que é a Lei Anticrime, foi introduzido o parágrafo 5º no artigo 157 do Código de Processo Penal, esse novo dispositivo que traz a questão da descontaminação do julgado. Ou seja, o juiz que por acaso tomar o conhecimento do conteúdo da prova ilícita, ele não poderá proferir a sentença ou acórdão. Isso porque ele provavelmente não teria a isenção necessária que se esperaria no julgamento do caso. E esse dispositivo havia sido incluído pela Lei 11.690 de 2008, no parágrafo 4º do artigo 157. Porém, ele havia sido vetado pelo presidente da República na época. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Para finalizar aqui o nosso seminário, a gente pode perceber como que é importante o respeito aos métodos na busca de provas, o respeito à norma processual penal, os princípios do processo penal na busca e produção de provas. Isso porque, se não for respeitado, isso pode invalidar totalmente a prova, pode acontecer muitas injustiças com essa invalidação de provas, com essa nulidade de provas. Então, é importante que nós realmente conheçamos isso e, principalmente, a gente possa aprender a aplicar isso dentro da nossa vida prática. Porque mais importante do que conhecer isso, a gente precisa entender isso para a nossa vida prática. Porque nós vamos nos deparar com provas ilícitas que vão acabar adentrando no processo na nossa vida como operadores do direito, como advogados, como promotores, como juízes, para que tanto quando a gente for buscar a prova, quanto a gente for analisar ela, no caso do juiz. O juiz também precisa invalidar aquela prova, entender que ele precisa invalidar aquela prova. Então, é importante que nós conheçamos para a nossa vida prática essa questão das provas ilícitas. A gente entende, por exemplo, muitas coisas na teoria, como é o caso da teoria dos frutos da árvore envenenada. Veja, a gente entende que, na teoria, a gente entende que toda prova derivada de uma prova ilícita também é considerada ilícita, ok? A gente entendeu isso. O problema é que a prova derivada, ela costuma ter uma aparência lícita. Quando você observa a forma de uma prova derivada, de uma prova derivada de uma ilícita, ela tem uma aparência de ser totalmente lícita.
a polícia, sei lá, o Ministério Público vai interrogar uma pessoa, aparentemente ele conseguiu, com um mandado judicial, aquela pessoa e poder interrogar aquela pessoa. O problema é que descobriram essa pessoa, essa testemunha, para ser interrogada por meio de um outro interrogatório anterior que foi feito mediante tortura. Ou seja, o interrogatório mediante tortura é uma prova ilícita e essa pessoa que foi descoberta, ela também é uma prova derivada. Só que ela parece ser lícita e a gente precisa entender esse tipo de coisa para a gente saber agir contra isso na nossa vida prática. Outra coisa que é importante é que o juiz, na hora de julgar as provas, ele usa do princípio do livre convencimento. Então, ele utiliza de todos os meios que ele possui para poder construir o convencimento dele. O juiz, então, ele tem todo tipo de forma, todo tipo de meio para ele poder construir esse convencimento e poder dar uma sentença. Só que aí, se por acaso acontece de não houver provas suficientes ou as provas que poderiam condenar ou absolver o réu, apenas condenar o réu, o juiz ele deve absolver em função do princípio in dubio pro réu. Na dúvida, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. Então, é um tema realmente importante. Tanto é importante que o parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, ele define que o juiz depois que toma conhecimento do conteúdo de uma prova ilícita, ele não pode proferir nem sentença, nem acórdão. Esse é o nível de importância da prova ilícita, do conhecimento da prova ilícita. A gente viu que a única possibilidade de ser razoavelmente aceita a prova ilícita, razoavelmente não, que é aceita a prova ilícita é em favor do réu. Ou seja, quando aquela prova ilícita ela pode absolver aquela pessoa. Por quê? Porque é muito menos grave que entre dentro do processo uma prova ilícita do que um inocente seja condenado. Veja, não é interessante para ninguém da sociedade, não é interessante para o sistema penitenciário, não é interessante para o direito penal que um inocente seja condenado. Para ninguém. Então, é muito menos grave. É realmente uma questão de proporcionalidade. Se a pessoa inocente conseguir, por um meio ilegal, uma prova que a absolve, essa prova deve ser aceita. É simples assim. Então, é isso. É meio que isso. Agora, no final do nosso seminário, a gente vai passar um vídeo para vocês da Advocacia Geral da União, que fala a respeito das provas ilícitas. É um vídeo bem curto, bem explicativo, bem interessante, que vai falar bem sobre a questão das provas ilícitas. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do nosso seminário. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Você conhece a teoria dos frutos da árvore envenenada? A Geu explica. A teoria dos frutos da árvore envenenada é uma teoria ligada ao devido processo legal. Ela quer dizer que uma vez que haja uma prova que seja ilícita, ela contamina todas as demais provas que sejam decorrentes daquela prova inicial. Imagina uma pessoa que está sendo acusada de um crime. Ela é presa e acaba confessando depois de uma tortura. Aquela confissão, a tortura, era um ato ilícito, não poderia ser realizado. Portanto, a confissão é nula. Como a primeira prova, ou seja, a confissão era nula, as provas que ela revelou posteriormente também são nulas. Elas igualmente são ilícitas. É uma ilicitude por derivação. Portanto, você tinha uma árvore que estava envenenada e todos os frutos que surgem daquela árvore também são envenenados. Ou seja, aquelas provas são nulas. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser absolvida do crime. O que quer dizer é que a acusação não pode utilizar aquela prova. Ela vai ter que provar o crime de uma outra forma. Embora seja mais comum a gente ouvir dessa doutrina no aspecto penal, ela pode ser utilizada em qualquer processo. Tanto faz se é um processo administrativo, se é uma ação de família, se é uma ação civil. Isso porque o devido processo legal tem que ser aplicado em qualquer processo. Tanto faz se ele é judicial ou se ele é administrativo. Em contraposição a essa teoria, existe a teoria da descoberta inevitável. Quer dizer o seguinte, embora uma determinada prova seja ilícita por derivação, pode ser que ela fosse descoberta de qualquer forma, e aí ela passa a ser lícita. O exemplo disso é um precedente americano dos anos 80, o caso Nix versus Williams. Williams foi acusado de matar Nix.
Quando ele foi preso, a polícia fez um interrogatório e não falou que ele tinha direito a um advogado. Esse interrogatório foi declarado nulo porque ele não estava acompanhado do devido assessoramento legal. Porém, naquele interrogatório, ele confessou aonde estava o corpo de Nix. Pela teoria da árvore envenenada, a descoberta daquele corpo seria ilícita, porque como o interrogatório foi anulado, a polícia não poderia utilizar o corpo descoberto como prova. Para a Suprema Corte norte-americana, o corpo foi admitido como prova porque se entendeu que, naquele caso, a polícia mais cedo ou mais tarde acabaria achando o corpo. Nesse caso, foi aplicada a teoria da descoberta inevitável. O mesmo entendimento vem sendo aplicado no Brasil e foi utilizado pela Suprema Corte brasileira no HC 91867. O caso de hoje foi uma sugestão de vocês. Se vocês quiserem que a gente comente mais algum assunto, é só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUExplica. Até a próxima!